que toda a biodiversidade do abismo é algo vasto e tenebroso ao mesmo tempo, alguns de vocês já sabem. Porém, esse ambiente peculiar guarda consigo muitos segredos sobre como as coisas acontecem ou então deixam de acontecer. E um deles seria a própria maldição do abismo, que é um termo no qual os exploradores de Orc usam para designar uma reação que se ativa no corpo humano toda vez que alguém atravessa uma camada inferior para uma superior. E são vários efeitos que vão desde um simples enjoo até mesmo a perda de sua humanidade. Lembrando que isso depende muito das camadas. Varia, não é? De camada para camada. Porém, deixando de lado a parte mais mística, é verdade que existe uma explicação mais detalhada e concreta de como esses efeitos acontecem na prática. E é isso que vamos debater nesse vídeo. Inclusive, em como essa suposta maldição também se interliga com a aptidão única de algumas criaturas de poderem prever o futuro, mesmo sem possuírem uma boa intuição de caça. E sim, confuso, né? Mas eu prometo que isso vai fazer mais sentido mais pra frente. Eu sei que tem algumas pessoas por aqui que já conhecem a obra, só que antes, mais precisamente no vídeo passado, eu acabei falando sobre o campo de força do abismo e também sobre a maldição, mas eu não cheguei a explicar e nem falar o que causava, e isso era muito importante para mim. Então eu já vou me desculpando. Mas enfim, eu sou o Chorou e esse é mais um vídeo explicativo de Made in Apps. Por sinal, não vai ter nenhum spoiler das temporadas, então se você ainda não conhece a obra, pode ficar tranquilo, que eu não vou estragar sua experiência. Mas para os que já conhecem, eu quero que vocês lembrem um pouquinho lá da primeira temporada, ou do volume 3 do mangá, mais precisamente da parte onde Nanate dá uma breve explicação sobre a verdadeira natureza da maldição do abismo. Vocês se lembram? Assim como um tecido fino e muito leve, o campo de força, que é o principal responsável por trazer luz ao subterrâneo e ao mesmo tempo que impede a visão do mesmo, é formado por várias camadas invisíveis que não transmitem nenhuma sensação quando se tenta tocar. Porém, elas se movem em resposta aos movimentos de animais ou pessoas, e chega a ser tão leve que se mexe até mesmo com suas respirações. É esse campo de força que continua protegendo a ordem de toda a biodiversidade dentro do abismo. Ele preenche todo o buraco como se fosse uma parte de sua essência, o seu próprio sangue. Por isso não há nenhuma forma de fugir dele. Uma hora ou outra você acaba sendo pego. A sua física funciona de uma forma que, na medida que alguém vai descendo, se torna praticamente uma presa na armadilha. Tentem imaginar um fluxo de espinhos na subida. E é aí que, quando se tenta ir contra esse campo macio, mas também cheio de maldade, que a maldição se ativa e causa sintomas. Porém, existem algumas exceções, que são lugares onde esse campo de força fica muito fraco ou até mesmo deixa de existir para o quanto mais você se afasta do centro. Aqui está um bom exemplo disso. Esse campo de força, por ser sensível ao movimento dos seres vivos, pode até mudar o curso em resposta a uma consciência. E o curioso é que os predadores das profundezas também conseguem enxergar esse campo. Logo, eles também conseguem notar uma consciência e prever seus movimentos. De uma forma que quanto mais denso e forte for o campo de força, mais forte e mais perigosas são as criaturas. Porque é desse jeito que elas podem antecipar os movimentos de sua presa. E isso é o fluxo de consciência, como um elemento da obra, não como narrativa. Mas aí você pode se perguntar, como os exploradores conseguem seguir adiante, se nem mesmo conseguem enxergar o campo de força? E é basicamente como a Nanashi diz, esse fato não os impede de seguir os seus sonhos. Desafiar as profundezas do abismo significa desafiar predadores que podem prever o futuro, em um lugar cheio de maldições e morte. Divertido, não? Cada camada do abismo possui uma peculiaridade quanto à sua maldição. Porém, quanto mais fundo, mais forte ela fica. A gente começa aqui entre o nulo, o zero, que seria o topo, a própria cidade, até os 1350 metros de profundidade. Essa daí seria praticamente a primeira camada, que também é chamada de entrada do abismo. Simples, né? Os seus sintomas são basicamente uma leve tontura e náuseas. E por alguma razão, é nessa camada onde pode ser encontrado restos mortais de séculos atrás em uma posição como se eles estivessem orando. A segunda começaria dos 1350 metros até os 2600, chamada de Floresta da Tentação. Seus sintomas são basicamente dor de cabeça, fortes náuseas e dormência nas extremidades do corpo.
E é onde também se encontra a base da vigília, uma espécie de observatório e acampamento para exploradores. Também é onde reside a apito branco, conhecida como Ozen, a dama inalterável. Ah, e mais uma coisinha. É também onde existe toda uma vegetação que simplesmente nasce de cabeça para baixo. Incrível, né? A terceira camada é conhecida como grande desnivelamento. E ela se encontra ali nos 2.600 metros até os 7.000. E é basicamente um penhasco gigantesco de 4.000 metros de altura. Seus sintomas são basicamente uma confusão na sensação de equilíbrio, alucinações visuais e também sonoras. A quarta camada é o Cálice dos Gigantes, que vai dos 7.000 metros até os 12.000. E aqui sim, as coisas são dignas de serem chamadas de maldição, já que os sintomas são dor intensa por todo o corpo e sangramento por todos os orifícios possíveis. É, complicado isso aí. Mas enfim, é aonde também possui uma vasta natureza, aonde nascem plantas em forma de cálices gigantes que derramam água quente e algumas chegam até conter ácido. A quinta camada é o mundo dos apitos brancos, e são poucos os que conseguem voltar de lá. O lugar é chamado de Mar de Cadáveres e vai dos 12.000 metros até os 13.000. Nela é preciso mergulhar, mas também existe uma cachoeira repleta de criaturas aquáticas, e como o próprio nome diz, criaturas mortas. Os seus sintomas são basicamente automutilação e a perda de todas as sensibilidades e sentidos do corpo. Isso aqui é muito tenso, muito mesmo. Por fim, a sexta camada, a capital sem retorno, é onde fica a tão lendária Cidade Dourada que vocês já devem conhecer muito bem. Ela vai dos 13.000 metros até os 15.000, e seus sintomas são basicamente a perda da humanidade ou a própria morte. Dizem que quem chega aqui não volta mais, então eles chamam essa viagem de a última jornada. E então a sétima camada, e a última também, o turbilhão dos confins, que vai de 15.500 metros até o desconhecido. O seu sintoma é a própria morte certa, e estipula-se que o ponto mais profundo seja 200.000 metros. Não é pouca coisa não. Mas pouco se sabe sobre ela, ou melhor, quase nada mesmo. Só que existe um misterioso anel de luz que alguns apitos brancos já conseguiram ver. Eu tenho até uma ideia do que seja, mas se for pra falar sobre isso, eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande. Então, quem sabe não fica pra próxima, uma teoria para o futuro. Bom, esse foi o vídeo. Me desculpa se a explicação foi muito louca ou cheia de coisa, mas é que eu queria passar tudo o que eu sei sobre o assunto. E eu espero ter conseguido colocar todos os detalhes possíveis aqui. Mas eu acho que é isso. Obrigado se você ficou comigo até aqui e até a próxima.